Bom dia a todos e todas. Meu nome é Tassiana Bezerra, eu faço parte do Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife, o IPREC, e hoje eu vou ficar responsável pela moderação do nosso debate. Eu quero iniciar, então, dando as boas-vindas a todos vocês que nos acompanham presencialmente e àqueles que estão nos acompanhando remotamente também. Agradeço a participação de todos vocês. O título do nosso workshop é O Multissetorialismo na Quinta Onda da História da Internet, Novas Perspectivas e Práticas. A título organizacional, para informar a todos vocês, nós teremos 4 participantes e cada um deles vai fazer sua palestra ou comentário no tempo de 10 minutos. Depois desses 40 minutos, nós passamos a palavra para vocês que podem fazer perguntas ou também comentários sobre o nosso tema. Sintam-se à vontade. A relatoria ficará sob a responsabilidade de Luan Fergus, hoje. Obrigada. E, antecipadamente, é necessário a gente fazer uma explanação sobre os objetivos do nosso workshop. A ideia do workshop é debater as novas práticas multissetoriais no ambiente de governança da internet, com um destaque especial para o advento da quinta onda da história da internet. E aí cada participante vai explicar como o tema vai ser tratado na sua área. Qual é o nosso objetivo aqui? Nós temos 2 eixos de proposta do workshop. O primeiro seria o arcabouço teórico, a ideia conceitual e histórica que vai ser dada logo no início. Após essa sedimentação teórica, a gente passa para o ambiente prático. Vamos focar, então, nas práticas multissetoriais de cada setor, de cada participante. Aí, trabalhando o que o conceito do workshop traz a título provocativo, a noção de multissetorialismo de setores. A noção de multissetorialismo de setores, de maneira bem inicial, seria a compreensão de que a gente precisa ultrapassar a discussão dos 4 grandes setores: academia, sociedade civil, governo e setor privado. A ideia seria, então, perceber que existem temas específicos que merecem um tratamento, que tem uma complexidade maior e que ultrapassa esse top level que a gente fala dos 4 grandes setores. Nós pegarmos temas como cibersegurança, ou políticas de gênero, ou automação, existe uma discussão que merece uma compreensão mais capilar, mais específica de cada setor. Daí a ideia de multissetorialismo de setores. Pegarmos, por exemplo, a noção de cibersegurança, a gente tem, incluso na discussão de cibersegurança, tanto questões de grandes empresas, como questões de pessoas que utilizam aplicativo de banco, por exemplo. Então, a gente precisa compreender que nem sempre esses 4 grandes setores conseguem responder de maneira efetiva aquelas demandas. E a ideia seria, então, o nosso objetivo seria trabalhar um aspecto histórico do multissetorialismo e suas possíveis mudanças, suas constantes mudanças. A noção de inovação presente no multissetorialismo, que o próprio conceito de multissetorialismo de setores já se apresenta como essa inovação. Então, para iniciar o debate de fato, eu deixo 2 provocações direcionadas à mesa, mas também a vocês. Como eu já disse, sintam-se à vontade para fazer comentários sobre os questionamentos que nós vamos deixar. O primeiro questionamento é: há no âmbito da quinta onda da história da governança um multissetorialismo de setores, efetivamente? E o segundo questionamento é: o cânone do entendimento do que seja o multissetorial está em alteração para um horizonte de expectativas de futuro? E aí a gente vai contextualizar de fato, mas é só para que vocês trabalhem com a ideia de, a partir das nossas experiências, o que é que se espera desse multissetorialismo em termos de inovação, ok? Eu passo a palavra agora à nossa primeira participante, Paula Corte Real. Bom, primeiramente eu gostaria de cumprimentar a todas e todos presentes, tanto aqui quanto remotamente. Agradecer a Tassiana e também cumprimentar os demais painelistas. Eu me chamo Paula Corte Real, eu sou pesquisadora no IPREC também, que é o Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife, e vou falar para vocês um pouco desse contexto teórico que Tassiana citou.
Na realidade, foi bastante oportuno a gente ter ontem a sessão principal sobre cooperação digital. Muito do que vai ser citado aqui foi discutido lá também. Tiveram discussões interessantíssimas. Quem não pôde estar presente lá pode ver a gravação online. E para eu começar falando de multissetorialismo na quinta onda da história da internet, eu tenho que explicar um pouco o que seria essa quinta onda, né? É um marcador histórico, utilizado pelo professor Wolfgang Kleinwetscher. Eu não sei falar alemão, mas é um professor lá, professor emérito da Universidade de Aarhus, lá na Dinamarca. E ele estabelece essas ondas, que ele chama da história da internet, a partir de certos marcos. O professor Demi ontem também citou a partir da criação, né, do surgimento da internet. Então, o professor Wolfgang, ele fala que a primeira onda seria a onda militar. Existe um viés aí sobre uma discussão um pouco mais acalorada sobre essa questão militar, mas ele chama justamente essa primeira onda de onda militar pelo financiamento, né, da criação da ARPA, e passa para a segunda onda, que ele chama de onda acadêmica, que foi a criação do protocolo TCP/IP, né, que é o protocolo que até hoje ainda é majoritariamente usado para fazer a internet funcionar. E a terceira onda é a onda comercial, que ele chama, que foi o advento da web, né? E, enfim, a evolução. E na quarta onda, finalmente, que ele chama de mass media, ou de mídia de massa, vamos dizer assim, que foi justamente o crescimento do uso da internet para disseminação de informação, também a maior utilização das redes sociais, a partir mais ou menos dos anos 2000. Ainda nessa quarta onda, durante esse período, não tem como a gente falar sobre multissetorialismo ou governança da internet sem citar a CMSI, ou ISIS, né, que foi a Cúpula Mundial da Sociedade da Informação, que ocorreu em duas fases, a fase de 2003, lá em Genebra, e a fase de 2015, em Tunis, né, de onde saiu a agenda de Tunis, que já foi citada aqui anteriormente, e que tem, né, o conceito de governança da internet que é utilizado até nos dias atuais. Além disso, na agenda de Tunis também saiu o mandato do IGF, que é o Fórum de Governança da Internet Global. A gente está aqui no nosso pré-IGF, né, a nível nacional, mas aí saiu o primeiro mandato do IGF, que hoje já foi renovado, né, e tem IGF até 2025, mas a gente ainda vai discutir um pouco como é que vai ser esse futuro. E a quinta e última onda, que é onde a gente está, né, contextualizando essa discussão, que é o que ele chama de internet de tudo e de todos. Ou seja, o crescimento exponencial da internet, o advento da internet das coisas, por exemplo, e essa capilaridade da internet. Isso cria, na realidade, uma complexidade muito grande. Então, os temas tratados hoje em dia em governança da internet são bastante complexos, são inúmeros, justamente porque a internet está tão dentro da nossa vida, tão dentro da sociedade, que cria essa complexidade de temas a serem tratados, né? Basicamente, boa parte das coisas são tangenciadas ou tangenciam a internet nesse sentido. Então, é bastante interessante a gente se situar, mais ou menos, em onde que a gente está falando desse multissetorialismo. Esse professor também, o professor Wolfgang, ele faz um paralelo, uma analogia ao ecossistema da governança da internet com a ideia de floresta tropical. Eu achei interessante a gente aqui no estado do Amazonas. Ele já é uma analogia um pouco antiga, mas que ele diz que o ecossistema da governança da internet funciona tal qual uma floresta tropical, porque existem vários subecossistemas que coexistem, né, ali. Então, estão sempre buscando a harmonia. Existe um desequilíbrio ou outro, mas são subecossistemas dentro de um ecossistema muito maior, que seria aí o caso desse ecossistema, essa floresta tropical virtual que ele chama. Então, é realmente bastante complexo. Outra reflexão dentro dessa complexidade é que a gente pode ver o ecossistema como um todo, apesar de não conseguir governá-lo como um todo, existem vários subecossistemas que coexistem e funcionam de formas distintas. E também a gente tem que refletir que existem níveis, ou seja, a gente está aqui num fórum nacional, mas existe o nível regional e existe o nível global. Então, a complexidade ela também cresce a partir do envolvimento desses outros níveis e desses outros setores ou atores, como a gente chama no multissetorialismo.
Uma reflexão que eu queria trazer para cá também é que, puxando um pouco do que eu comentei da CMSI, do WSIS Forum, da definição de governança da internet, lá foram citados 3 setores, se a gente pode chamar necessariamente assim. Sociedade civil, né, setor privado e o governo. Então, a ideia do multissetorialismo e a discussão que a gente tem também não existe uma taxonomia fixa e imutável, né, desses setores. Isso é bastante variável. A gente escutou alguns comentários ontem sobre o modelo em si, mas o foco do multissetorialismo em si não está nos setores e nas caixinhas. Não é como se existisse um interesse específico muito claro. Muitas vezes esse interesse, eles são sobrepostos ou são conflitantes e é um pouco mais complexo do que simplesmente estabelecer, é um multissetorialismo, são vários setores que estão participando ali e cada um no seu lugar e não existe uma sobreposição ou um conflito. Então, isso é realmente bastante complexo para a gente citar. A Tassiana falou de multissetorialismo de setores, que é engraçado, porque parece ser meio... parece ser uma repetição, né, no caso, mas, na realidade, existem demandas mais específicas, como o marco teórico que a gente usou, o marcador histórico que a gente usou é a evolução da própria internet. Cada dia existem demandas mais específicas dentro da própria internet e tem relação com a internet. Então, existem grupos que têm interesses distintos, interesses legítimos, e a gente tem essa dificuldade, esse desafio de representar todo mundo nesse ambiente. Bom, o que a gente pode refletir sobre isso também? É muito complexo a gente falar sobre representatividade e legitimidade dentro de um modelo multissetorial, porque dentro dos setores que a gente chama, que não são fixos e são relativamente... vão mudar de um espaço para outro também, existem interesses específicos de subgrupos, como eu estava citando o multissetorialismo de setores. A Tassiana trouxe alguns exemplos, e seria o grupo de gênero, por exemplo, o grupo de mulheres, que tem interesses legítimos e específicos. Como seria essa representatividade? É uma questão bastante discutida também. Só para contextualizar mais um pouco, o que é que, minha opinião, minha visão, é que a gente precisa focar um pouco na ideia de multissetorialismo, como essa ampliação do espectro de participação de diversos atores, mas no sentido não de estabelecer setores específicos e caixinhas específicas, mas ver a técnica multissetorial, a prática multissetorial como uma técnica participativa, né? A criação de políticas de bottom-up, que seja aberta, transparente, e não ficar fixo no conceito e na criação, né, de silos, assim, de setores e caixas específicas. Então, eu acho que o que a gente tem que levar e puxar da ideia do multissetorial é justamente essa ampliação, né, essa participação de diversos atores. Bom, meu tempo já está acabando, vou só tentar ver se eu consigo resumir e passar a bola, mas só a nível de reflexão também, ontem foi citado o High Level Panel on Digital Cooperation, o painel de alto nível em cooperação digital, e dentro dele traz também uma discussão sobre o próprio IGF, né? O IGF é a arena que a gente conhece como multissetorial, mas até ao próprio IGF existem várias críticas, como, por exemplo, o fato dele ser deliberativo ou não. E, enfim, isso traz pano para reflexão, como que esses espaços são pensados e como que essas discussões chegam a alguma decisão. Então, acho que é um pano para a gente refletir também, para a gente pensar um pouco qual é o nosso papel e o que é que a gente representa, como é que a gente pode ser representado dentro desse ecossistema e refletir um pouquinho mais como é que vai ser a evolução desse conceito e dessa aplicação do multissetorialismo dentro da evolução dos temas relacionados à internet.
A ideia realmente do debate é ultrapassar a noção de um multissetorialismo fixo. A ideia de que a gente trabalha com esses 4 setores e esses 4 setores são estanques, né? A questão é trazer essa compreensão de complexificação social para dentro da discussão multissetorial e compreender que nós temos demandas que não conseguem ser facilmente representadas nesses 4 setores. Sendo assim, para continuar a nossa discussão, eu passo a palavra para a segunda participante, Luana Lund. Obrigada, Tassiana. Queria cumprimentar todos os presentes, cumprimentar meus colegas de mesa, dizer que é um prazer estar aqui com vocês, estou aprendendo muito. E agradecer pelo convite ao André Lucas, que infelizmente não pode estar aqui, ele é do IPREC também, mas eu faço esse agradecimento na pessoa da Tassiana. Como a Tassiana disse, eu sou Luana Lund, eu sou servidora efetiva da Anatel, mas trabalhei lá durante cerca de 5 anos e trabalhei também cedida por quase 5 anos no Ministério de Ciência e Tecnologia, exatamente em secretarias como a Secretaria de Telecomunicações e a Secretaria de Políticas Digitais, lidando com esses temas, a elaboração de políticas públicas para o ambiente digital. Atualmente, eu estou cedida para a Câmara dos Deputados, trabalhando com assessoria técnica para os temas do nosso setor. Eu achei muito interessante a divisão, a proposta das 5 ondas do professor Wolfgang, e eu queria, na minha fala, aproveitar para associar essas 5 ondas a algumas outras perspectivas. Porque eu acredito que a internet ela está muito imbricada com a sociedade, então a evolução da internet também tem muito a ver com a evolução da própria sociedade. Eu trago aqui primeiro já uma divisão bastante tradicional, que é a da Revolução Industrial. Nós tivemos as 2 primeiras revoluções industriais, da máquina a vapor, da eletricidade, e ali quase na década de 70 a gente teve a revolução a terceira revolução industrial com a automação, e muitos já falam que nós estamos vivendo uma 4ª revolução industrial com a presença, a vinda dos sistemas ciberfísicos, que aí viria a robótica, a inteligência artificial, a internet das coisas e tantas outras novas tecnologias. A gente também pode trazer a chegada da automação e dos sistemas ciberfísicos para a própria evolução das tecnologias que dão base para a internet. No começo da internet, a gente tinha uma internet fixa, de baixa velocidade, baseada numa infraestrutura cabeada. Isso foi evoluindo para uma internet banda larga, tanto fixa quanto móvel, mas ainda muito baseada na fixa. E o que a gente pode associar com a internet comercial trazida pelo professor Wolfgang. E a gente também, agora a partir dos anos 2000, a gente vivencia o que ele chama da internet de mídia de massa, da comunicação em massa, que é exatamente quando a gente tem a internet móvel, os smartphones, a explosão dos aplicativos e das milhares de facilidades que a internet nos traz. E a gente está caminhando para uma conexão permanente, não só de bilhões de pessoas no mundo inteiro, mas de bilhões de objetos no mundo inteiro. A gente está falando da onda da internet, não só de todos, mas da internet de tudo. E pensando também nessa evolução, eu acho que é muito interessante a gente pensar na própria evolução do Estado como um tradicional protagonista da definição de normas, princípios para todos os ambientes e, por que não dizer também, para o ambiente digital. E quando a gente pensa lá no século XIX, um Estado que tendia a ser bastante liberal, nas atividades tanto de direção quanto de execução, o Estado tinha um papel muito de deixar o mercado livre. Então, havia um protagonismo muito grande da sociedade civil. No período pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente já vê o Estado assumindo um maior protagonismo, tanto na direção quanto na execução das atividades de direcionamento da sociedade. Atualmente, a gente vive já as premissas do Estado neoliberal, ou um Estado regulador. E o que muitos autores defendem é que há uma divisão, o Estado no papel de direção e a sociedade civil mais presente no papel de execução.
E eu trago isso também, essas constatações, para o próprio contexto brasileiro. A gente tem já como avaliar o que a gente pode chamar, se a gente usa regulação num termo mais amplo, em que regulação não significa somente a intervenção do Estado na sociedade, mas qualquer intervenção que busque conformar comportamentos naquele meio, a gente pode definir o que a gente pode chamar de marcos regulatórios para a internet no Brasil, independentemente de se tratar de leis, de decretos, de políticas públicas ou de uma enumeração de princípios, como é o caso do decálogo do CGI para a internet. Então, quando a internet começou, lá em 95, mais ou menos, no Brasil, a gente teve a norma 4 de 95, que é uma norma bastante marcante, porque ela é um resultado da própria interação da sociedade civil do governo, lembrando que nessa época ainda não havia a privatização do setor de telecomunicações, ou seja, o Estado detinha o monopólio das redes de infraestrutura, e a sociedade civil convenceu o governo, que não dizer assim, de que a internet não deveria estar sob o monopólio do Estado. Então, houve a edição dessa norma exatamente para dizer que o serviço de internet não seria um serviço de telecomunicações, mas sim um serviço adicionado às redes de telecomunicações. E aí também, mais ou menos nessa época, surgiu o CGI, em 1995, já com essa estrutura de multissetorialismo, mas lembrando que em 2003 o CGI também, no governo Lula, sofreu uma atualização, exatamente para atualizar tanto as suas competências em relação à internet, mas também para ampliar os seus membros, o seu número de membros, que antes eram 9, se não me engano, e isso passaram a ser 21 membros. Lembrando também que em 97 a gente teve a privatização e a Lei Geral de Telecomunicações e a criação da Anatel. A própria Anatel já veio com alguns mecanismos de oitiva da sociedade, buscando a participação da sociedade nas suas definições, tanto com a presença de um conselho consultivo com representantes da sociedade para aconselhar a Anatel nas suas decisões, tanto também com mecanismos como de consulta pública e audiência pública. A gente também tem o Marco Civil da internet, né, o Marco Civil e tanto a Lei Geral de Proteção de Dados, que desde sua concepção foram objeto de consultas públicas ainda no Poder Executivo e foram enviados ao Congresso Nacional. O Marco Civil também teve consultas públicas na Câmara dos Deputados. Tanto o decreto como a lei do Marco Civil também foi objeto de muitas reuniões setoriais com diversos agentes, só para marcar a ampliação da participação da sociedade na definição desses marcos regulatórios para a internet. E também em 2017 houve a Estratégia Brasileira para a Transformação Digital, que é uma política pública do Ministério de Ciência e Tecnologia que guarda-chuva, digamos assim, para abranger não só a internet, mas todos os ambientes afetados pelas TIC, para que haja a tomada de decisões políticas harmonizadas para esse ambiente. Eu vou aí partir um pouco para a minha conclusão. Quando eu penso nas perguntas do painel e nessa questão evolutiva da internet, tem um autor, o Arata, que ele fala que a internet ela é um processo, que às vezes é difícil você defini-la, que é como um rio. Todas as vezes que você olha para ela, ela já está, de uma maneira, já se encontra num estado diferente. E cada vez mais o que a gente vê é que está cada vez mais difícil a gente diferenciar o que é online de offline. A tendência que a gente tem é realmente cada vez mais ter a digitalização de todas as nossas atividades, ou quase todas. Todas as atividades são digitalizáveis em potencial. Então, considerando isso, que a sociedade cada vez mais estará na internet ou vice-versa, os serviços de conexão vão ficar tão intuitivos quanto a água, quanto a luz nas nossas vidas, a internet adquire a complexidade do contexto social. E é exatamente assim que a gente tem que pensar quando a gente pensa em governança e regulação para a internet de todos os temas. Então, tentando responder o multissetorialismo setorial. Acredito que nós já temos, em certa medida, esse conceito na própria governança da internet brasileira. Quando a gente analisa o decreto 4829, que atualiza o CGI, quando a gente, por exemplo, pensa no setor empresarial, não há um representante do setor empresarial inteiro, mas há representantes de segmentos dentro do setor empresarial, como de infraestrutura, indústria, o próprio empresariado usuário da internet e os provedores de acesso e conteúdo. E também quando a gente fala de terceiro setor, o que é o terceiro setor? Será que são todos aqueles que não estão nos outros setores, governo, academia e empresa? Então, o terceiro setor seria a sociedade civil estrito sensu falando.
Mas se a sociedade está cada vez mais envolvida na internet, então, quer dizer, seria a sociedade praticamente inteira. E trazendo o conceito, para finalizar, o conceito do multissetorialismo, eu acho que isso se encaixa muito na ideia da internet como processo. E se trata de um ambiente extremamente afetado pela evolução tecnológica. Então, eu acredito que os conceitos vinculados à internet também vão evoluir, vão acompanhar isso. A própria internet, quando ela foi criada, os seus criadores, eles não imaginavam que ela seria tão crucial para as nossas vidas e afetaria tão profundamente a sociedade como afeta hoje. Então, eu acho que a gente pensar num conceito estanque, talvez contraria, me parece que até mesmo contraria a natureza da internet. Então, para finalizar, eu acho que tem a questão da representatividade. Então, quando a gente pensa que a internet, a sociedade está cada vez mais digitalizada e cada vez mais pessoas, mais segmentos sociais são afetados por ela, a gente também tem que pensar na representatividade de todas essas pessoas. Então, cada vez mais a representatividade para a governança da internet significa uma representação social, garantir uma representatividade social no seu mais amplo grau. Muito obrigada. Agradeço a Luana, muito obrigada. Passo agora a palavra para a nossa terceira participante, Poliana Rigon. Bom dia. Eu sou da área técnica. Esse já é o início do debate, porque apesar de estar na área técnica há muito tempo, eu sou do setor privado. E a área técnica, na teoria, está dentro do setor academia, né? E não empresarial. Então, o começo da conversa já é esse multissetorialismo que nós, indivíduos, temos. Porque eu estou aqui representando o setor privado, porém eu estou na academia, eu estou em ações da sociedade civil. Como é que eu me represento, como é que eu me apresento e o que eu realmente busco de definições, ou enfim, estando nesses múltiplos ambientes. E com certeza todo mundo aqui tem pelo menos 2 desses setores, né? Dificilmente a gente se encaixa só em um deles. Dentro dessa questão do multissetorialismo, o meu primeiro contato com a palavra e com o Fórum Internet do Brasil, por ser da área técnica e a gente viver restrito num ambiente um pouco mais fechado, talvez, principalmente a discussão, é um mundo totalmente diferente, né? Pelo perfil traçado tradicionalmente, não somos pessoas, né? Normalmente somos mais introspectivas, né? E estar em ambientes de discussão sai um pouco do nosso habitat natural, o que eu acho que tem um impacto bastante grande da gente ver, inclusive, a falta de pessoas da área técnica, né? Às vezes a pessoa até está, mas ela não se sente à vontade, não está no habitat dela para usar o espaço de fala. Então, são pequenos aspectos que vão formulando todas essas definições que a gente tem. A questão da evolução das ondas, minha perspectiva é que vem muito de encontro à questão da evolução do acesso à informação, né? A gente vai caminhando e cada vez mais a sociedade tem acesso à informação e ganha poder de questionamento, né? É através do acesso à informação que a gente consegue vir aqui e questionar empresas do setor privado, que em alguns outros ambientes isso não seria possível, questionar pessoas do governo. Então, o acesso à informação, o acesso a estar aqui, tanto remoto quanto presencialmente, dá essa diferenciação e faz com que essa evolução aconteça e que vá acontecer muito mais. Dentro dessa questão do multissetorialismo como um todo e da questão levantada do multissetorialismo de setores, a gente tem vários exemplos do que já acontece e de como se pensar nisso com todos os impactos que a gente já tem. Por exemplo, dentro do setor privado, a gente consegue ter vários vieses de lutas diferentes de atores do setor privado.
Por exemplo, quando a gente fala de neutralidade de rede, se a gente pegar a perspectiva de provedor de conteúdo, a gente tem uma luta, mas se a gente pegar o lado do provedor de acesso, a luta é outra. Então, qual é o tamanho dessa representatividade se o mesmo setor não quer a mesma coisa, né? Então, como é que uma pessoa vai representar tantos interesses se os interesses não são os mesmos, né? Essa questão dos atores em conjunto nem sempre funciona, principalmente em questão disso. Aí a gente entra não só em atores assim, mas a gente teve várias falas, inclusive no painel de mulheres hoje, de ontem, de que eu estar aqui falando sobre não representa todos, né? Então, com certeza, não represento todos os atores envolvidos dentro do setor privado. Os interesses de todos vêm em vários vieses diferentes. E tem a questão de que o setor privado normalmente reage com o que está acontecendo e com coisas que vão ter impacto, né? Impacto financeiro, principalmente, porque o intuito das empresas é o seu retorno financeiro, né? Então, dificilmente, eu vejo isso bastante, as duas reações são governo e setor privado, na questão de esperar acontecer ou de levantar a bola para reagir da maneira que vai doer menos, normalmente. E não uma maneira proativa de estar buscando alternativas, ou o que fazer, ou como melhorar, e assim por diante. Dentro dessa questão, uma das pautas que eu acho importante a gente pensar e discutir, somos nós, pessoas que estamos aqui no painel, na plateia, e quando a gente está falando do setor privado, de grandes empresas, principalmente, ou governamentais, a sociedade civil tem mais facilidade para ter pessoas aqui que representam, pelo menos, a sua instituição, com poder de decisão, com poder de fala, com vários poderes internos. São pessoas que realmente vão escutar e vão propor algumas mudanças. Talvez eu, como setor privado, vá tentar levar isso, mas eu não sou a pessoa que tem o poder de decisão, né? Então, até que ponto essas discussões ou essas ações que a gente vai conversando, vai fazendo, surtem o efeito? Ou o setor privado, o setor governamental, está mandando a galera aqui para fazer número, porque é bom aparecer, é bom ter o nome aqui na plaquinha. O que a gente realmente está buscando com todo mundo aqui? E esse, em alguns momentos, falso multissetorialismo que a gente acaba forjando por demandas obrigatórias. Então, se não fosse obrigatório, o setor privado mandaria, o setor governamental mandaria, né? São muitos interesses envolvidos nesse tipo de decisão e que acabam interferindo bastante. Então, essa questão da quinta onda, eu acho que tem bastante coisa para evoluir, para ser conversada, né, de tudo que já foi falado, do que vem sendo falado. Mas talvez é complicado ter conflitos de interesses dentro de um grupo, mas apesar de tudo, um grupo inteiro é mais forte do que vários grupos pequenos, né? Talvez se ponderar quais grupos são mais fortes juntos e quais grupos seriam mais fortes divididos nessa questão do multissetorialismo de setores, enfim, que é o que a gente tem, que eu acredito que, em outro aspecto, o Manuel também vai abordar questões individuais dentro desses outros grupos. É isso. Obrigada, Poliana. A ideia seria exatamente a percepção de que, colocado de maneira exemplar por Luana e por Poliana, a percepção de que nós não discutimos somente uma questão sobre sociedade civil quando fala desses vários setores. Nós estamos discutindo o setor privado, por exemplo. Tem grandes empresas ou startups e definitivamente não tem as mesmas demandas, definitivamente não tem os mesmos interesses. Assim como a academia, aquela academia mais clássica e a academia que vem no sentido de inovar.
Então, todos esses setores acabam tendo demandas específicas. Nós vamos problematizar mais isso no debate final e nas considerações finais. E agora eu passo a palavra para Emanuel Veras. Obrigado, Tassiana. Bom dia a todas e a todos. Bom dia às minhas colegas painelistas, né? É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Emanuel Veras, a minha formação é em jornalismo na área de comunicação social e eu participo de um coletivo de comunicação popular sediado aqui em Manaus, chamado Centro Popular do Audiovisual, né? E aí nós temos um núcleo dentro do CPA, Centro Popular do Audiovisual, chamado NEPCiber, em que nós trabalhamos com questões de cibercultura e de governança de internet também, disseminando isso em escolas públicas, junto a outros movimentos sociais, né, para a gente trazer essas pessoas para a discussão, né. E estando aqui, né, como sociedade organizada hoje, sendo contemplado também um pouco pelas falas anteriores das colegas, eu não tenho como deixar de falar sobre diversidade e inclusão, né, da sociedade civil organizada nos desenhos de multissetorialismos existentes hoje, né? Assim, então, a gente tem uma questão muito importante aí dentro desse novo momento da internet, nessa quinta onda. Opa, tá melhor, pessoal? Tá mais perto. Obrigado. Nós temos aí um momento nessa quinta onda, então, da internet, em que todos e tudo, na verdade, vai estar incluso dentro desses processos. E aí nós temos boa parte dos movimentos sociais, da sociedade organizada, isso num país muito grande e complexo como o Brasil, e que é um país que não passou por uma democratização da mídia, né? Em que a sociedade civil organizada, ela depende da internet para se comunicar, ela depende muitas vezes dessa conexão para poder levar suas lutas, para levar suas questões, na verdade, para um âmbito maior e para poder fazer uma mobilização, né? E aí, nesse sentido, e entendendo também esses multissetorialismos possíveis, né, como também uma técnica, como umas ferramentas, na verdade, de mobilização que a gente vai ter, a gente pensa na importância dessa inclusão para a gente chegar até a ponta desses movimentos sociais também, né? E como isso pode ser feito e quais são os mecanismos possíveis dentro do multissetorialismo que a gente possa alcançar quem está lá na ponta e que muitas vezes não está inteirado, né, das discussões. E aí, assim, eu trago aqui dados de um estudo publicado em 2015, né, pelo Centro Berkman Klein para a Internet e Sociedade, né, que aí eles fizeram um estudo de 12 casos, 12 cases, né, sobre grupos multissetoriais buscando soluções. E um dos fatores críticos para o sucesso é a inclusão, na verdade, de players, né, dentro das discussões do multissetorialismo. E, nesse sentido, essa inclusão ela passa por uma questão de uma inclusão formal, que é chamar efetivamente esses movimentos sociais, essa parte da sociedade organizada para estar aqui, para estar discutindo conosco, né? E também como isso vai fazer parte de um processo de tomada de decisão para essas questões mais específicas lá da ponta, né, dessas pessoas que muitas vezes dependem da internet, e quais são os possíveis mecanismos alternativos de participação, né? Então, como é que a gente pode fazer um desenho dessa gestão multissetorial para incluir também essas comunidades? E aí, assim, falando a respeito de um exemplo, a gente estamos muito felizes para o Fórum da Internet ter vindo esse ano para Manaus, né? E aí nós temos uma grande população, né? Assim, temos muitas comunidades, assim, movimentos sociais em lugares distantes, numa logística amazônica, que é uma logística bem diferente, específica. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, com a juventude indigenista no Alto Rio Negro, né? Assim, então, para o jovem do Alto Rio Negro vir para Manaus, descendo o rio de barco, porque a logística aérea é muito cara, muitas vezes não existe esse recurso, ele demoraria uns 4, 5 dias para chegar até Manaus, né, assim, para estar aqui presente nessas discussões. E a gente tem uma questão de uma assimetria de recursos
que não são só os recursos financeiros para essa participação, para efetivar, mas também assim, o que esses jovens entendem de como a internet é importante pode impactar na comunidade deles, né? Assim, nós tivemos alguns dias atrás, aqui no Dia Zero, uma discussão dentro do encontro da ISOC Brasil, né? Em que a Elaise Farias, do Amazônia Real, ela estava comentando assim, que existem comunidades tão distantes que o serviço de telefonia não funciona efetivamente. Então, para você escrever uma matéria, por exemplo, a respeito do que está acontecendo naquela comunidade, você depende da internet, você depende de um aplicativo, você depende da hora que a internet vai funcionar. Então, são questões precárias, assim. E dentro dessa assimetria de recursos, a gente pensa como a gente vai incluindo esses movimentos sociais, essas comunidades tradicionais nessa discussão e como a gente vai conseguir também diminuir essa assimetria a nível de conhecimento para que eles tenham compreensão da internet, como ela é discutida aqui no fórum, né? A partir do ponto de vista da governança, e não só como usuários, assim. Então, né, dentro do setor da sociedade organizada, a gente tem muito essa preocupação. E aí, uma sociedade organizada no grande centro urbano é muito diferente dessas comunidades tradicionais, que acabam passando por outros processos. E, às vezes, dependem muito da internet para poder chegar lá, para poder conseguir ter voz para falar de seus processos, né? Levando em conta que as apropriações deles também, dessas tecnologias, vão ser diferenciadas, né? Assim, então, essa questão da simetria de recursos, ela é uma preocupação da sociedade organizada e, claro, que já existem projetos, na verdade, já existem iniciativas que estão ajudando a disseminar essa discussão, mas, por exemplo, na região norte, a capilaridade ainda é muito pequena, né? Assim, então, assim, vamos pensar quantas lideranças indígenas estiveram, por exemplo, no FIB aqui em Manaus, participando aqui na mesa e falando de suas vivências, assim, né? Então, não existem essas lideranças indígenas? A gente sabe que elas existem, a gente sabe que eles estão aí atuando em processos, mas por que eles não conseguem chegar até a discussão da governança, né? Assim, quais são os mecanismos viáveis para poder a gente convidar também essas comunidades tradicionais para vir aqui discutir e também para ouvi-los, né? Porque achei bem legal essa questão da fala, assim, como é que eu vou representar um setor inteiro? O Centro Popular do Audiovisual atua em Manaus e em outras áreas da Amazônia, por meio de parcerias, mas é um território, falando em Amazônia, né, um território muito complexo, com muitas questões, e a gente não tem como falar por todos, na verdade, por representar. Mas a gente pode ver esforços e formas de conectar, na verdade, esses parceiros e essas outras comunidades, esses outros movimentos à discussão. Mas é algo que a gente, discutindo o multissetorialismo, a gente tem que se preocupar com essa pauta de como trazer essa sociedade organizada que está aí, que são movimentos que estão atuando em outras frentes e que às vezes dependem muito da potência da internet para poder continuar operando, né, em cenários às vezes muito complicados politicamente falando. Então, é um desafio, na verdade, é um desafio que existe isso, e acho que nessa quinta onda em que os processos vão estar passando cada vez mais pela internet, é algo que a gente tem que começar a pensar dentro do multissetorialismo que já existe hoje, como a gente pode criar esses mecanismos, assim. Então, se nesse âmbito da governança da internet existe um multissetorialismo de setores, sim, existe uma questão mesmo de que sim e não, né, na verdade. Então, a gente tem formalmente esses grandes 4 setores e dentro dele a gente vai ter muitas diferenças a respeito, por exemplo, dessa simetria desses recursos. Quanto à segunda questão, que é sobre o cânone, né, dessa alteração, eu acho que é algo que tem que ser gerido. O multissetorialismo, ele não é um modelo fechado também, né? É algo que tem que ser conversado e construído, e a gente tem que pensar em soluções para trazer essa participação orgânica também até aqui, né? De pessoas que realmente tragam suas histórias, suas trajetórias e suas questões sociais para um espaço como esse, assim. É isso. Obrigado. Nós encerramos agora essa parte inicial de cada participante e abrimos para a possibilidade de perguntas e comentários que vocês queiram fazer sobre o nosso tema. Só para contextualizar, nós fizemos 2 questionamentos iniciais para falar exatamente sobre
essa percepção, se existe esse multissetorialismo de setores, e também para falar sobre o horizonte de expectativas. E aí eu contextualizo só o conceito, porque a gente trabalha com a ideia de um espaço de experiência, que seria esse passado com as experiências vividas de cada setor e da noção generalista de multissetorialismo, e o horizonte de expectativas no sentido do que se espera desse multissetorialismo, na compreensão sempre que a gente parte de que não trabalhamos com a noção de multissetorialismo fixo, mas com a noção de multissetorialismo que está em constante modificação. Seria esse, então, o horizonte de expectativas, caso vocês queiram fazer algum comentário sobre os nossos questionamentos. As perguntas, se houver, cada um eu peço para que fique em torno de 1 minuto, por favor. Alô? Alô? Agora vai. O problema sou eu, provavelmente. Bom dia a todos, eu sou Gustavo Paiva, eu sou da OAB-RN pela Comissão de Direito Digital e, primeiro, eu queria parabenizar, eu acho que esse foi, talvez, o meu workshop que mais me interessou, de fato. Sim. Só um minuto. Poderia falar um pouquinho mais devagar por causa da acústica, por favor? Sim. Eu queria parabenizar a mesa, foi o workshop que mais me interessou, de longe, foi uma discussão muito bem-vinda. E a minha pergunta, indo direto a ela, é que, por exemplo, nesse ano nós tivemos workshops que trouxeram grupos de interesse de maneira sem mediação, apenas trouxeram direto as partes interessadas. Tivemos 2 workshops sobre gênero, tivemos um workshop no dia 0 sobre juventude, agora no horário passado sobre deficientes, e também houve uma integração como representantes da comunidade indígena. E essas discussões são geralmente abordadas na esfera de diversidade de workshop. Então, eu achei muito interessante essa perspectiva de subsetores dentro dos setores já existentes, e a pergunta que eu tenho é até que ponto a discussão de diversidade e, digamos, desse novo multissetorialismo, qual que é a interseção entre elas? E será que essas discussões não podem ser integradas institucionalmente nos processos de governança? É isso que eu queria saber. Muito obrigado. Oi, bom dia. Meu nome é Giovana. Eu sou do ITS, da graduando em Direito na UERJ. E eu estou aqui pelo programa IUF. Eu tenho 2 pontos que eu queria pedir algumas considerações da mesa. Em primeiro lugar, estudando o tema, eu vejo que talvez, assim, fora dos fóruns de governança da internet,
me parece que o debate multissetorial tem sido quase que assim, depreendido um pouco pelo setor governamental e pelo setor empresarial. Vou explicar. Por exemplo, quando a gente vai tomar alguma decisão importante na Câmara dos Deputados, são eles que têm que fazer o requerimento de audiências públicas e convidar quem são as pessoas. Então, em última análise, são eles que estão definindo se o debate vai ser ou não multissetorial. Um segundo exemplo, no caso do comitê e o tribunal do Facebook. Eles estão fazendo realmente um trabalho de tentar fazer com que esse comitê seja formado por diferentes atores. Só que, em última análise, são eles que estão decidindo que esse debate vai ser multissetorial e eles só são o representante de um setor. Eu queria ouvir considerações de vocês sobre esse ator do multissetorialismo estar decidindo sobre se o debate vai ser ou não multissetorial. E o segundo ponto, já que eu estou aqui como youth, eu queria saber de vocês qual é a relevância, na opinião de vocês, e a importância que a juventude tem nesses espaços, se a juventude tem espaço. Aqui eu estou tendo um espaço, mas na Câmara dos Deputados, no Tribunal do Facebook, eu vou ter esse espaço. E aqui eu estou dependendo da Bolsa do CGI para ter esse espaço. Como a juventude vai continuar ocupando esses debates nas milhares de formas que a gente pode pensar que eles vão acontecer? É isso, obrigada. Bom dia. Primeiro eu queria parabenizar pelo debate. Acho que discutir multissetorialismo no fórum é uma coisa que a gente faz pouco e deveríamos fazer mais. Meu nome é Guilherme Alves, eu sou jornalista, sou do Observatório da Juventude e mestrando do Programa de Tecnologia e Sociedade da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Bom, eu queria resgatar um pouco um ponto que a Paula citou a respeito do multissetorialismo enquanto prática e pensar quais práticas multissetoriais a gente pode fazer em termos de relevância de ação, né? De forma geral, acho que como os fóruns, a consolidação dos espaços de governança, eles têm sido espaços de discussão e não espaços vinculantes. Eu acho que essa é uma perspectiva interessante, mas é pensar como é que vocês talvez veem a perspectiva futura do multissetorialismo enquanto uma discussão que tem ressonância em ações e mudanças em termos do ecossistema. A gente discute, por exemplo, um dos pontos principais de discussão hoje, talvez falar de regulação de plataformas, enfim, regulação no sentido mais amplo da coisa, mas como o multissetorialismo pode ser um espaço de discussão que você pode rastrear a ressonância dela a partir do que é feito depois, né? Acho que é uma discussão, é um ponto que é difícil da gente conseguir fazer ação de fato. Mas se vocês imaginam que daqui para o futuro, como é que a gente pode pensar a governança no sentido da sua relevância, né, também? Obrigado. Muito obrigada. Podemos começar. Luana? Como é que é o seu nome? Desculpa, eu perdi. Raul? Gustavo, você pergunta até que ponto a discussão de diversidade e como isso pode ser institucionalizado nos processos de governança. Eu acho que eu posso responder também em conjunto com a primeira pergunta da Giovana, bastante interessante, que ela fala que quem vai decidir se o debate vai ser multissetorial, né? Ela deu o exemplo da Câmara dos Deputados, onde eu atualmente trabalho, e do Facebook. Bom, eu acredito que é um processo, como eu já disse. Então, a internet, no começo, ela era muito mais centrada em comunidades. Ela nasceu lá no ambiente militar nos Estados Unidos, no Brasil no ambiente acadêmico, e a partir do momento que houve a liberação comercial da internet, que houve esse boom para toda essa expansão para todos os usuários em potencial. Então, eu estou pensando aqui se eu dou uma resposta otimista ou não. Eu prefiro, então, dar uma resposta otimista e acreditar no processo. Na Câmara dos Deputados, eu fui como assessora técnica do nosso setor. E a gente chega muito com aquela visão e aquele espírito de que não, a internet está em tudo. Então, o nosso tema é o mais importante. Todos estarão atentos a esse tema. Mas a verdade é que todos os temas na casa em que somos representados, o povo, né, são importantes. Então, há todo um processo de sensibilização. É natural que nós que estejamos mais próximos ao tema, que estejamos atentos ao desenvolvimento do tema, estejamos mais sensibilizados.
Mas eu, pela minha experiência, pela minha percepção, pelo menos, eu acho que há um grande trabalho, há um grande espaço ainda de sensibilização. Porque quando a gente pensa, quando as pessoas pensam em internet, as pessoas pensam, inclusive parlamentares, todos nós, cidadãos, pensam aonde aquele assunto te afeta. E muitas vezes as pessoas não têm noção do quão amplo é debater a internet, do quão amplo é debater o impacto das TICs nas nossas vidas. Então, você perguntou da questão dos grupos, da diversidade, da institucionalização nisso. Eu acredito que nichos que estejam mais próximos, por exemplo, como o CGI, BR, que se mostra sensível a isso, também pode ser um grande espaço de interlocução dessas pautas para os outros espaços, como a Câmara dos Deputados. E a questão da relevância da juventude. Eu, depois de 10 anos de formada, voltei para a universidade para fazer meu mestrado. E eu falo que não só na internet, mas em qualquer lugar, a juventude ela traz um novo oxigênio para as ideias, para a evolução do pensamento, para o questionamento de princípios pessoais, percepções em relação ao mundo já solidificados. Então, a juventude para a internet é muito importante. E na própria Câmara dos Deputados, a gente vê alguma articulação já de jovens. A gente viu nessa legislatura a entrada de alguns deputados notórios e jovens, como Felipe Rigoni, a Tabata Amaral, o Vinícius Poit, também, do Novo. Então, no PSL também há alguns deputados bastante jovens, bastante engajados. Então, o que a gente vê é que a juventude, ela pode conquistar o seu espaço. Infelizmente, esse espaço ele não é dado, muitas vezes. Ele tem que ser conquistado. Mas, sem dúvida, a juventude ela tem um papel muito importante e preponderante a ser exercido, tanto na internet quanto nas outras pautas. Bom, acho que a Luana respondeu bem todas as perguntas. Só queria fazer um adendo em relação à juventude. Achei bastante interessante o que você falou. Eu acho que realmente o espaço não é dado, ele é conquistado e ele vai um pouco além da participação em fóruns como esse, por exemplo, né? Claro que programas como o IUF são extremamente importantes. Eu, por exemplo, fui participante do programa e acho que é um estímulo muito, muito grande, muito forte. Mas eu acho que os participantes têm tem que ter essa iniciativa de continuar engajado, de acompanhar esse tipo de debate em outros espaços também. Então, realmente nada é dado, como a Luana falou, então a gente tem que ir lá, ir atrás e realmente se interessar pelos debates e achar espaços em que a gente possa estar lá e falar e expor nossa opinião, porque ela é realmente muito importante e muito relevante. Claro, pronto. Opa, falando resposta para a questão que o Gustavo trouxe, né, a respeito de como incluir a diversidade, eu acho que assim, é importante sim que a gente possa começar a dialogar e conversar sobre esses espaços formais, para essa participação em diversidade sim, mas eu quero reiterar assim, que o trabalho não vai poder acabar só no espaço formal, assim, né? Então a gente vai ter que trabalhar bem nessa correlação para diminuir essa assimetria nessa diversidade que vai estar vindo, né? Então não é uma questão assim, só o espaço formal não vai garantir essa participação. A gente tem que pensar em outras formas de fazer essa participação ser orgânica também, né? Para que não seja apenas uma questão automática, assim. Quanto à pergunta da Giovana, né, a respeito Perdão, a primeira pergunta, né, a primeira de duas que ela fez, sobre a escolha, né, dos grupos que vão estar nesse modelo, assim, historicamente falando, e aí a gente fala sobre o passado, né, nas experiências que tem de multissetorialismo, sempre existe uma curadoria, né, assim, uma espécie, dependendo do desenho, de qual a solução aquele grupo está se juntando de forma multissetorial, né, e dependendo qual a proposta ou objetivo do grupo, vai existir uma certa curadoria dos grupos interessados nesse sentido. Eu acho que não tem como fugir dessa curadoria, na verdade, do convite para esses players que vão estar interessados nessa temática, mas que, ao mesmo tempo, quando você se propõe a ser multissetorial e
trabalhar com questões de consenso, a ideia é que isso vá se abrindo e se desdobrando também. E aí entra a questão do multissetorialismo dentro do multissetorialismo, né? Dentro desses setores do multissetorialismo. E aí, nesse sentido, eu não sei, até então, historicamente, existe essa curadoria, na verdade, de quem está tomando a iniciativa de montar esse grupo para a solução. Isso vai depender muito de um desenho organizacional, das forças da área, né? Então, existem experiências de multissetorialismo para gestão hídrica, né, por exemplo, ou para a questão da logística de aviação internacional, né? Assim, então, não é só para a internet. E claro que para cada um desses problemas que esse grupo vai se mexer, a gente vai ter um desenho diferenciado, né? E aí a curadoria eu acho que não tem como fugir muito, mas se é uma ideia para você manter um consenso e que você possa chegar lá na ponta, nessa capilaridade da quinta onda, tem que ser uma coisa aberta e que se desdobre, sim, em setores menores para poder alcançar todo mundo. É isso. Paula? Eu esqueci até qual era a pergunta que eu ia responder agora. Eu estava falando da juventude, mas foi bem interessante, foi relevante falar nesse ponto também e levantar isso. O que eu queria falar também, só outra pergunta que foi a do Guilherme, que se eu entendi bem, era em relação a fazer, né, seguir os resultados e ver os resultados implementados na prática, é isso? Que é realmente um desafio. Eu estava pensando e comentando sobre isso, e é uma crítica que se faz ao IGF, por exemplo, que não tem resultados práticos, vamos dizer assim, não são... Exato, não é deliberativo e eles não têm que ser seguidos, vamos dizer assim, não é coercitivo, não era esse termo, mas assim, é bastante difícil você fazer um track, você seguir o que é que ali vai ser efetivamente implementado. No IGF, acredito que foi desde de Genebra, né, em 2017, que criaram a Geneva Messages, ou seja, criaram alguns... consensos, basicamente, alguns pontos em que foram discutidos no IGF e se formou um documento, né? Não é um documento formal, mas é um documento de pontos, basicamente somando os pontos. E isso foi repetido no ano passado em Paris também. Então, uma ideia embrionária aí também que eu acho que poderia ser bastante positiva e poderia ser mais fácil de ver a implementação e de usar também esse tipo de documento. E acho que foram essas as perguntas. Não sei se todo mundo respondeu tudo. Antes de passarmos a palavra para a Poliana, vamos ouvir mais uma pergunta para que ela não espere tanto, e aí já inicia com Poliana respondendo todas as perguntas, ok? Bom dia. Primeiramente, não é exatamente uma pergunta, é mais um comentário e uma reflexão. Meu nome é Bárbara, eu sou bolsista do programa Youth, e eu sou lá do Laboratório de Cyberpsicologia da Universidade Católica de Pernambuco. Eu agradeço muito a Paula, que foi quem me apresentou a governança da internet. E, diante da fala da mesa, eu gostaria de refletir um pouquinho os meus desafios em relação a ser de uma área que não está muito conhecida, apesar de ser uma disciplina na nossa graduação obrigatória no curricular. E que a gente, de alguma forma, traz mais esse olhar humano para a internet, porque eu acredito que, assim, existe muito uma ideia de que o psicólogo ele está ali no depois, no remediar, né? E principalmente relacionado às violências digitais. Mas não, o nosso campo de pesquisa ele vai muito além. Então, a gente percebe que existem aí novas formas de ser humano no mundo, novas identidades, né? A internet proporciona aí um novo comportamento. Novos sentimentos. Então, essa aceleração com que a informação e a comunicação, as mudanças têm ocorrido, a nível biológico a gente não acompanha. E isso é causador de novas patologias e de novos estágios. Eu gosto muito de falar isso, de modo de ser no mundo. Então, a cyberpsicologia, a gente pesquisa tudo isso. E eu acho importante, como bolsista Youth, estar participando de um fórum como esse. É meu primeiro fórum. Poder dialogar com línguas, né, que eu não domino, técnica jurídica, entender um pouco mais e trazer para eles, na minha contribuição, esse olhar da subjetividade humana, porque vocês estavam falando dessa questão do real e do virtual.
E para nós da cyberpsicologia, a gente entende o cyberespaço como um espaço transicional ou uma simples extensão da nossa estrutura psíquica. Não existe mais essa diferença. Então, a gente trabalha com conceitos de imersão. A gente tem uma outra noção de privacidade, anonimato, conceitos que muitas vezes são técnicos e que, para a gente, numa abordagem mais psicanalítica, faz um outro sentido. Então, como dialogar essas áreas, como trazer para um fórum tão importante como esse olhar do ser humano, esse ser humano do futuro também, como resgatar questões que são tão fundamentais na nossa sociedade, entender que movimento social é esse, por isso eu acho importante a galera que vem de ciências sociais, que vem aí de antropologia, pela psicologia particularmente, para a gente fazer da internet um campo realmente mais humano. Obrigada. Bom dia. Segurar. O pedestal tem problemas. Parabéns pelo painel, pelo workshop. Bastante interessantes essas reflexões. Eu gostaria de trazer uma outra dimensão. Quando a gente fala em multissetorialismo, meu nome é Flávio Wagner, presidente do capítulo brasileiro da Internet Society. Quando nós falamos de multissetorialismo, nós estamos falando de dar oportunidade para que os vários setores, né, da sociedade, todos os setores, todas as pessoas, no fundo, que representam esses setores, possam estar presentes na discussão. Mas em qualquer um desses espaços multissetoriais que existem, a gente vê isso aqui no Comitê Gestor da Internet no Brasil, a gente vê isso no IGF, vê isso na ICANN, na própria Internet Society, em todos os lugares, eles precisam de algum grau de institucionalização para que a representação possa se fazer. Existem espaços organizados dentro desses fóruns, dessas entidades, que têm posições de liderança, inevitavelmente. Às vezes são conselhos com um número limitado de assentos, em diferentes graus de uma hierarquia dessas organizações. E o que se vê repetidamente nesses múltiplos espaços, eu tenho convivido com isso por muitos anos, é que há uma tendência de captura dos espaços disponíveis por alguns grupos ou indivíduos mais organizados, muitas vezes que têm acesso a recursos para poder participar de maneira mais efetiva desses espaços. Então a gente tem, e isso acontece em todos os setores, isso acontece no setor privado, isso acontece fortemente na sociedade civil também, de que certos grupos mais organizados acabam capturando aquele espaço e talvez gerando algo que não se quer num modelo multissetorial, que é uma espécie de ossificação, fica muito preso aquela estrutura naquelas mesmas pessoas, com muito pouca rotatividade e pouca abertura de espaço para que outros venham e ocupem. Então, gostaria de ver alguma reflexão de você sobre como é que a gente concilia isso, Um certo grau de institucionalidade é necessário nesses espaços até para poder dizer quem vai representar qual setor ou subsetor. Como é que a gente consegue fazer isso sem que certos atores acabem capturando aquele espaço de uma maneira quase permanente? Olá, bom dia. Eu sou Sávio, estou aqui pelo programa Youth. E a minha pergunta vem até como uma parte do complemento do comentário do Flávio, que é a questão também dos outros modelos multissetoriais de outras instituições. Eles têm feito uma coisa que, nesse ponto de vista da diversidade, tem me preocupado bastante, que são os processos expressos, mais acelerados para desenvolvimento de políticas. Isso está acontecendo dentro da ICANN, isso está acontecendo dentro do LACNIC e de outros registros regionais. Isso também está acontecendo dentro do IETF em determinada instância. E isso acaba impactando a gente diretamente, falando, inclusive, nesses outros fóruns mais gerais. E, além disso, com essa questão da captura, se agrava mais ainda porque não dá tempo de outros stakeholders ou quem está mais organizado chegar na discussão, e às vezes são políticas muito sérias, muito importantes, mas que são geradas sem dar tempo de chegar às partes interessadas na discussão.
Muito obrigada a todos. O objetivo era exatamente esse, era trazer mais reflexões, exatamente, não somente questionamentos diretos. Então, eu vou passar a palavra para a Poliana, ela vai fazer as observações dela e já pode encaminhar para as considerações finais, seguindo aqui a nossa ordem, certo? Obrigada. Respondendo um pouco do que a Giovana tinha falado antes, juntando com alguns posicionamentos da Bárbara, eu acho que essa questão de pluralizar, enxergar setores como a psicologia, é como fazer funcionar. Porque a gente fica nessa de advogado, RI, política, técnico, e acha que acabou aí. E essa questão de estarmos em um ambiente transacional, como vocês usam, muda totalmente a realidade. A gente não depende só disso, são absolutamente todas as pessoas que estão envolvidas. Eu acho que o jovem consegue entrar e adentrar mais no ambiente justamente porque a gente está em todos os ambientes, desde a escola, ou enfim. E nós, como jovens, temos não diria obrigação, mas de como diz a Gé, evangelizar a palavra, compartilhar a palavra. E às vezes são coisas pequenas que a gente vai levando, porque assim, a governança da internet não é só o FIB, não é só o IGF, não é só a ICANN. O que a gente usa no celular todo dia é reflexo de algumas decisões que são tomadas aqui. E a história que já foi falada, a gente não representa todo mundo que vai ser afetado com isso, né? Então, a pessoa está com o celular sem senha, tipo, olha, você não acha que a tua privacidade não está legal? Né? A pessoa vai dizer aquela historinha do não tenho nada a esconder. Mas inserindo assuntos que são de interesses e de coisas que não afetam só a você, mas a sociedade como um todo, e tentar plantar a sementinha não seria desconfiança a palavra, mas para a pessoa se tornar uma pessoa questionadora, no mínimo questionadora, saber que tem a tecnologia, mas que vai muito além da 3G ou do que ela está acessando no seu próprio celular, né? Então, acho que a questão da mistura é super importante. A questão do que o professor Flávio, que o Sávio comentaram, né, de como inserir, de como engajar, enfim, eu acho que a questão da transparência é um ótimo começo, né? Em todos os âmbitos, ainda tem muita coisa bastante obscura. Algumas coisas são obscuras por questões de segurança, né? Nem sempre a sociedade civil vai tentar se organizar de maneira tão aberta e tão pública, por questão da segurança, literalmente, das pessoas envolvidas, né? Tem algumas articulações que vão ser feitas entre quatro paredes, mas a questão da transparência é super importante. E, junto com isso, a renovação de todo esse pessoal. A gente, enquanto organizadora, e a gente propomos o painel de mulheres na computação ontem, a gente tentou fazer o máximo possível para que a gente conseguisse trazer novas pessoas para o painel. Para que não fôssemos eu, Ana, Raquel, boas pessoas falando, acredito que fomos, mas no sentido de que tem muitas outras meninas que também poderiam estar representando, mas é super complexo chegar a essas outras pessoas, trazê-las para o ambiente, mas da importância realmente da gente tentar renovar o pessoal que está aqui. E todo ano buscar colocar novas pessoas, trazer novas pessoas. Um exemplo que a gente conversou ontem foi, por exemplo, que no fórum do ano passado, eu e a Luana estávamos, inclusive, numa mesa juntas. E estamos aqui novamente esse ano. Então, de maneira nenhuma desmerecendo os nossos trabalhos, mas a demanda por novas pessoas falando e discutindo essas coisas que a gente vem conversando também, acho que é super importante. E agradecer o André e o Emanuel, que foram quem puxaram a frente dessa discussão. E todos vocês, foi uma honra conversar com todos aqui. Obrigado pelas perguntas e pela participação. Agora eu passo a palavra para Emanuel, que vai fazer também os seus comentários sobre as novas perguntas e as suas considerações finais. Foi a Bárbara, né? Bárbara,
Isso, então, Bárbara, seja bem-vinda à discussão de governança da internet. Ficamos muito felizes de ter um olhar de uma outra área também, tá? E a ideia é que cada vez mais a gente possa somar outros olhares também e outras perspectivas para essa discussão, né? Isso vindo da academia é muito importante e cai bem nessa questão da diversidade, da inclusão, né, desses outros setores dentro do multissetorialismo que a gente precisa se afinar, trabalhar e dialogar, né? Então, são perspectivas importantes para a discussão e talvez a gente não tenha tido workshop exatamente sobre esses assuntos nessa programação, mas a gente pode ir construindo parcerias para futuramente a gente estar pautando também dentro do fórum da internet essas discussões. Quanto à pergunta do professor Flávio, né, e também a consideração do Sávio, né, sobre essa questão da captura das pautas, da ocupação dos espaços. Como sociedade organizada, eu digo que eu não sei de uma solução automática para isso, né? Aí posta. A correlação de forças nessas articulações políticas sempre vai ser uma questão, né? E o ideal, na verdade, que a gente possa ter equidade nessas discussões é que a gente possa se organizar para poder ocupar os espaços que estão aí, né? E, claro, os espaços existentes e tensionar também a criação desses outros espaços, assim, né? Me chama a atenção a fala de Sávio a respeito do tempo, do tempo de decisões, né? Do tempo que é necessário, porque especificamente no setor da sociedade organizada, ainda mais de quem trabalha de forma horizontal e coletiva, o tempo de deliberação ele é mais demorado, né? Ele não é um processo hierárquico. Então, a mobilização social para poder ser uma resposta a essas decisões, para participar desse processo decisório, às vezes é mais demorado. E isso eu acho até que no modelo e nesses espaços que a gente for criando, é algo que deve ser levado em consideração também, né? Assim, para que isso não seja feito de forma atropelada e sem ouvir as partes interessadas, assim, né? Então, ao mesmo tempo, a sociedade organizada ela vai sim ter que estar tensionando esses espaços e estabelecendo, né, esses seus tempos também que devem ser respeitados para que poder esse olhar estar incluso nessas decisões, né? Então é isso. Eu acho que aqui a proposta do workshop era que a gente fizesse mesmo discussões a respeito disso, iniciar diálogos, né? Não existem respostas prontas aí, já consolidadas, e que a gente possa pensar em soluções, né? Que a gente faça inclusão e que a gente tenha cada vez mais diversidade dentro das discussões. Eu quero agradecer, então, a todas as minhas colegas painelistas aqui, né? Que estão aqui presentes. Agradecer ao IPREC por ter topado fazer esse workshop junto com o Centro Popular do Audiovisual aqui. A gente está muito feliz de ter consolidado essa proposta e também quer continuar desdobrando essas discussões no âmbito da governança da internet nesses diferentes espaços, né? E estamos muito felizes pelo Fórum ter vindo a Manaus, né? É muito bom receber essa visita, na verdade, e que a gente possa, a partir do Fórum, também disseminar cada vez mais discussões aqui na nossa região e que também a gente possa fazer conexões, né, que sejam mais proveitosas também para quem lá fora está fazendo trabalhos que possam se encaixar e que a gente possa somar, na verdade, nessas mobilizações. Então, eu agradeço a todos. Obrigado. Obrigada, Emanuel. Obrigada, Poliana. Paula, fica à vontade. Bom, primeiro eu vou comentar a questão da Bárbara. Eu fico imensamente feliz dela estar aqui, né? A Bárbara estuda lá na Unicap, lá em Pernambuco, do meu lado, e a gente não sabia, né, que existia um laboratório de cyberpsicologia. Eu nem conhecia essa área, então a gente teve a oportunidade de trocar uma ideia, de comentar, e eu joguei um pouco de informação, assim, acho que no dia que ela recebeu, ela ficou meio, que é isso, que mundo é esse, que eu meio que tentei explicar o que era a governança da internet, mais ou menos, para a Bárbara. Fico imensamente feliz de ela estar aqui hoje, e vocês viram que é um tema extremamente importante, e ela soube falar perfeitamente.
Além disso tudo, o tema especificamente tem tudo a ver com o que a gente disse da quinta onda, né? Então, essa área específica do conhecimento, no caso da psicologia, tem tudo a ver com a capilaridade, né? E realmente a penetração da internet na vida em sociedade. Acho que é super interessante essas considerações da Bárbara. Sobre o que o professor Flávio comentou, é uma questão bastante complicada e difícil, né? Essa ossificação, a gente está acostumado a ver nesses espaços realmente esse tipo de captura e essa evolução. Então, acho que a gente tem que tentar ir contra essa tendência dessa ossificação, né? Tentar diversificar e influenciar em alguns processos. Uma coisa que eu também, uma crítica que eu trago também de participação efetiva, não só aqui no FIV, mas, por exemplo, no IGF, que esse vai ser o terceiro ano consecutivo que vai ser na Europa. Então, para as pessoas do Sul Global, já tem uma dificuldade, né, a mais. E ano que vem, provavelmente, vai ser na Polônia, eu acho. O MAG tinha anunciado. Então, realmente é uma dificuldade. Outra coisa, em relação ao IGF também, que é bom citar, e, enfim, quem participa da comunidade ativamente também, são os trabalhos interseccionais, que acho que eles são deixados de lado muitas vezes, porque as pessoas estão muito focadas em ir para o evento, em participar daquela discussão, e esvaziam o trabalho entre sessões que existem. Existem os BPFs, né, que são os Best Practice Forums, e existem as coalizões dinâmicas também, que trabalham nesse período. Então, assim, dentro dessa discussão que a gente está tendo do IGF Plus, por exemplo, e de outras perspectivas, acho que a gente poderia fortalecer esses espaços e fortalecer esse trabalho mais holístico, vamos dizer assim, e menos específico e direcionado apenas só ao evento. O mesmo comentário que eu fiz em relação à juventude aqui no fórum, né? Não é vir para cá e pronto, mas sim ver o que você aprendeu aqui, acompanhar as discussões, ver onde você pode ter voz e realmente fazer um pouco da diferença. E a pergunta do Sávio eu não consegui entender direito, a acústica aqui está muito ruim. Perguntei para os meus colegas se conseguiram entender mais ou menos, mas eu escutei alguma coisa sobre o processo de desenvolvimento de políticas na AICA, né, eu acho, e eu não sei se foi o processo de revisão do LAC-GF, mas como a gente também está sem tempo, posso tentar conversar com você depois sobre isso. Tudo bem? E, bom, eu queria agradecer, né? Agradecer a todo mundo do painel e especialmente agradecer a André Fernandes, que é meu companheiro lá do IPREC, que infelizmente não está aqui hoje por um motivo pessoal. A Luana até comentou, então queria reforçar, ele provavelmente está assistindo a gente remotamente, então queria realmente agradecer ele, que foi um dos proponentes dessa mesa e realmente levantou esse debate, além de estar fazendo um trabalho muito interessante. Se vocês quiserem seguir, tem textos lá nas redes do IPREC, certo? ip.rec.br, a gente tem um site, e vocês podem seguir realmente esse trabalho. Está sendo discutido o multissetorialismo em um outro âmbito, mas é também a questão da técnica multissetorial. É um trabalho super interessante que a Tassiana também está fazendo parte. Então, eu queria realmente agradecer e fico aberta aí para qualquer conversa ainda aqui no fórum. Obrigada. Eu vou tentar aqui responder a quase todas as perguntas. Eu não cheguei a comentar a pergunta do Guilherme, que em relação a como rastrear os resultados dos mecanismos de governança. Realmente não há enforcement, como a Paula comentou. Então, a gente tem que procurar outros meios para isso. E como eu falei, a sensibilização em relação à importância dos temas, eu acho que é um bom primeiro passo. Além disso, o envolvimento. Geralmente, esses fóruns, né, os espaços de governança, por não terem o enforcement, eles acabam atuando com recomendações e uma própria atuação corpo a corpo de convencimento e sensibilização também. Então, o envolvimento dos atores aos quais se destinam essas recomendações também pode ser um segundo passo. Além disso, o uso de mecanismos já existentes, ainda que eles não sejam suficientes, como, por exemplo, o judiciário e os próprios espaços que o Poder Executivo concede, não só de ouvir, de reuniões, de também sensibilização, mas também processos administrativos que possam auxiliar no cumprimento dessas recomendações. Até porque o CGI-BR ele integra até a estrutura do Poder Executivo, né? A Bárbara falou da cyberpsicologia, eu compartilho da impressão, da alegria da Paula em relação ao que você disse. Quando você falou, eu tive vontade de bater palma para você,
Porque o que você trouxe, na verdade, é mais uma demonstração de que a internet ela está em todos os lugares. Então, na verdade, eu não tenho know-how para debater com você. Você tem muitas luzes sobre a sua área e como a área de TICs da internet, o cyberespaço se relaciona com a sua área. Eu peço, inclusive, que a gente mantenha contato, porque lá na Câmara a gente acompanha diversas proposições legislativas e esse é um ponto que de vez em quando aparece também, porque está ali no radar dos parlamentares. O professor Flávio falou dessa tentativa de captura nos vários espaços. Isso é realmente verdade, a meu ver, tanto internacionalmente como aqui, né, em ambiente nacional. E talvez a maneira de tentar de reduzir esse risco é exatamente tentar sempre estar atualizando o processo. A internet é um processo. Então, todo o espaço que pretende definir recomendações, princípios, ele deve acompanhar esse processo. Então, existe também a parte política, e o termo político, ele muitas vezes ele é acompanhado de um tom, às vezes, pejorativo, mas todos nós precisamos dessa interação política para que tenhamos o processo de convencimento. Então, eu acredito que a própria política acompanhando a governança seria um bom passo também para essa questão para a gente evitar a captura. E também o fortalecimento dos fóruns já existentes, dos espaços que debatem a governança da internet já existentes e a representatividade. Como eu disse, a sociedade está cada vez mais digitalizada, cada vez mais é difícil definir onde está o online, o offline. A Bárbara também trouxe até algo um pouco quanto a esse conceito. Então, a gente tem que pensar na representatividade de todos e a partir disso, quando a gente tem a representatividade, pensar em como combater a captura por meio da maior participação dos afetados e dos interessados no processo. Me chamou muito a atenção que a Poliana falou da questão dos grandes grupos e pequenos grupos. Se a gente conseguir identificar quais são os grupos que são mais fortes separados e os grupos que, se juntos, conseguem ter mais força, mais convencimento, talvez seja um princípio que a gente possa até mesmo tentar institucionalizar para começar a pensar num modelo de grande representação de todos os afetados pela internet, não só pela internet, mas pelas TIC. Bom, eu acho que é isso. Eu parto para as minhas considerações finais. Primeiro, eu queria agradecer bastante a todos, de verdade. Eu vi que todos são bastante envolvidos, não só a Tassiana como moderadora, mas todos nós nos encontramos antes, debatemos o tema. E eu confesso que eu aprendi bastante. Aquilo que eu falo aqui são todos jovens, acho que eu sou a menos jovem aqui. Então, a juventude trazendo novas ideias, trazendo mais reflexões. E eu fiz a minha dissertação um pouco sobre a governança, a regulação da internet, e trazer essas reflexões de todos vocês aqui para mim foi um grande presente. E acredito que não só para mim, mas para todas as pessoas que têm contato com esse debate e que vão ter aquela sementinha, que vão refletir, porque a gente está falando aqui de representação de todos, no final das contas, quando a gente fala da internet. Queria parabenizar muito pela proposta, parabenizar a Tassiana, parabenizar o André Lucas, eu conheço como André Lucas, e que eu conheci no FIB passado, e que foi assim, um contato maravilhoso. É um cara que estuda bastante a área, que apresenta novas ideias, e a estrutura e as perguntas que todo mundo trouxe aqui demonstram isso, que o PREC realmente tem feito um belo trabalho, e eu espero estar em contato com vocês aí nos próximos eventos e próximos debates em qualquer lugar sobre o nosso setor, a internet e o digital. Obrigada, pessoal, foi um prazer. Bom, obrigada, Luana. Somente para a gente apresentar uma síntese rápida do workshop, para encerrarmos, né, os nossos objetivos pretendidos no workshop era justamente fazer esse levantamento histórico da ideia de multissetorialismo e trabalhar com novas práticas, que foi feito de maneira exemplar pela nossa mesa, e também levantar esses pontos que seriam um pouco mais polêmicos, digamos assim, sobre esse possível aspecto ficcional do multissetorialismo, que foi muito colocado também por vocês de maneira excelente. Eu passo, então, aos agradecimentos, né? Eu agradeço à organização, ao CGI e aos nossos palestrantes. Me sinto à vontade também para agradecer
a André, que não está aqui, André Lucas, mas que está nos acompanhando de maneira remota, eu tenho certeza. André é um braço forte do IPREC em Recife e deve ser lembrado, com certeza. Informo que o relatório vai estar disponível no prazo de 1 mês, no site do Fórum, certo? Que vai justamente levantar todas as questões, marcar, né, todas as questões que foram levantadas aqui. Dessa forma, eu agradeço a participação de todos vocês. Muito obrigada pelo debate, era exatamente isso que a gente pretendia. E encerro a nossa sessão.